Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Marcos Cruz e quero comentar com você algo importante que nos aconteceu nesses dias. Após uma aula de teologia que ministrei na escola teológica onde dou aula, resolvi reler algumas páginas do livro Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. A motivação se deu exatamente porque, no início da aula, fiz uma pergunta aos alunos sobre o que eles entenderam do texto lido que gostariam de comentar com os demais colegas de sala. Entre os comentários apresentados, um aluno expôs que percebeu certa indignação do autor do texto, pastor George Wood, com cristãos que votam em partidos de esquerda. O texto em questão se encontra no Manual de Estudos, o Livro de Atos, fornecido pela Escola Teológica das Assembleias de Deus, o ETAD. No dizer do aluno, George Wood parece não acreditar que cristãos evangélicos tenham coragem de votar em partido de esquerda. Por isso imprime sua indignação nas páginas 172 e 173. O texto foi trabalhado em sala, mas entendo ser necessário uma maior abordagem sobre essa questão de crentes votarem em partido de esquerda. Para essa abordagem, então, proponho a seguinte questão: por qual razão o autor do livro ficou indignado e expôs sua indignação? Quero fazer algumas considerações baseadas no livro O Manifesto do Partido Comunista. Na edição que tenho, é de Pro 2015, entre as páginas 61 e 77, Marx e Engels destilam um ódio violento contra os capitalistas, grupo composto por grandes e pequenos industriais e todos aqueles que, segundo os autores, representam a burguesia, que lucram, conforme eles dizem, por meio da exploração do pobre. É muito ódio destilado. Para os autores, os burgueses ou a Revolução Burguesa causou um desastre no mundo. Ela transformou as relações existentes entre patrão e empregado em valores de mercado e produção. Também dizem que a Revolução Capitalista transformou a relação entre os membros de família em relações monetárias e as conexões religiosas em valores de cálculo. Para os autores, fora da bolha deles, tudo é revestido de lucro. O desejo de ver os burgueses e seus representantes destruídos está explícito nas declarações que propõem a destruição da propriedade privada, a derrubada violenta dos empresários, que são geradores de emprego, e na eliminação de grupos que, segundo os autores, representam o poder burguês. Marx e Engels asseveram que esses grupos não são mais compatíveis com a sociedade. Conforme o texto, a igreja e a família estão inclusas nesse grupo. E é nesse ponto que faremos ligação entre o pensamento marxista com Lula, representante da esquerda brasileira. Mas isso faremos um pouco mais adiante. Agora, porém, vamos nos deter um pouquinho, vamos discorrer mais sobre o marxismo e o comunismo e seus efeitos no mundo. Começamos, porém, pensando quem são os proletários no pensamento de Marx. No dizer deles, os trabalhadores são os proletários, são oprimidos pela indústria, pela família, pela religião. Os trabalhadores oprimidos pelos burgueses, no pensamento dos autores, se tornam vítima da burguesia. E, por isso, nada conseguem, senão por meio de uma revolução, detalhe, violenta. No meu entendimento, Marx e Engels injetam terrível veneno da vingança e injustiça no pobre. Os efeitos desse pensamento marxista no cidadão são os piores possíveis, como veremos a seguir. De acordo com o Livro Negro do Comunismo, a edição de 2021, no século passado, século XX, o comunismo assassinou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo e continua assassinando. Ainda conforme os autores do livro, o comunismo é um sistema responsável por milhares de morte, miséria, fome, peste, enfim, a destruição e ruína de muitas pessoas, economias, nações ao redor do mundo.
Os autores também dizem que os seus principais defensores foram assassinos cruéis. Dentre eles, destacam-se Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez e tantos outros. Esses mataram à vontade e com força. Sobre isso, Paul Kengor, em seu livro Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, descreve que Che Guevara foi um assassino cruel, foi sanguinário e com o prazer de matar. A morte daqueles que se opunham ao governo era o prazer desse guerrilheiro. As nações, ou melhor, as ações de extermínio praticadas por esses comunistas em nada difere daquilo que Marx e Engels, criadores dessa corrente ideológica, disseram. Eles seguiram à risca a cartilha. Somente em Cuba, em 1959, ainda conforme o Livro Negro, Fidel Castro, Che Guevara e os barbudos mataram 600 pessoas em 5 meses para implantar a revolução. O comunismo produziu assassinos e verdadeiros genocidas. Esses foram frutos do pensamento marxista. Mirando a religião, o Livro Negro do Comunismo diz que o regime cubano marginalizou os líderes, marginalizou a igreja e expulsou os religiosos de seu país. Se eles não quisessem ser expulsos da nação, eles teriam que adequar o discurso, o seu discurso, aos ideários defendidos pelos ditadores que acabaram de tomar o poder. A marginalização foi viabilizada por meio da imprensa disponível na época. Enfim, a obra também descreve Cuba como um campo de extermínio da fé cristã. Mas em relação ao Brasil, quais conexões entre o comunismo marxista instalado nos países já citados, ou pelo menos em Cuba, como falei anteriormente, e o socialismo de Lula vivido no Brasil? Vamos nos deter nas investidas do petista contra a fé cristã. Nisso, há muito companheirismo envolvido entre esses esquerdistas. Na corrida eleitoral de 2022, quando questionado nos debates, Lula se mostrou incapaz de criticar as ações ditatoriais tomadas por Fidel, Guevara, Chávez, Maduro e Ortega, dentre outros. Lula recorreu ao argumento da soberania de cada país e lançou a responsabilidade dos eventos em cada país na própria população. Para Lula, as investidas do regime de Ortega, por exemplo, contra as igrejas cristãs, eram questões internas e deveriam ser tratadas exatamente pelo povo lá da Nicarágua. Se como candidato Lula nada falou da perseguição religiosa naquele país, o que disse ou o que dizer agora quando o ditador afirma que vai desnacionalizar líderes religiosos e outros cidadãos que se opuserem ao seu governo? Lula nada disse. Em relação ao governo, ao discurso religioso, Lula, à semelhança de outros ditadores de esquerda já citados, não mede esforços para marginalizar o discurso religioso frente aos seus eleitores. Numa breve pesquisa, ou em breve pesquisa que a gente fizer no Google, veremos as investidas de Lula contra a igreja. Desde seu primeiro mandato, ele incentiva empresários a não alugarem salões para que sejam instalados templos evangélicos. Ele tenta confinar o discurso de pastores ao ambiente, ao espaço do templo. E também, recentemente, o petista tentou invalidar a vocação pastoral, alegando que o ser humano não precisa de pastores para conduzir sua vida espiritual. E pior que isso, Lula concedeu uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, onde ridicularizou o discurso religioso. Para Lula, naquela entrevista, ao lado do discurso conservador, o discurso religioso é atrasado e não leva a lugar nenhum. Fato é que, em relação ao discurso religioso, Lula segue na mesma trilha por onde andaram Fidel e outros governos de esquerda. Marx e Engels disseram que a religião não cabe mais na sociedade. Fidel marginalizou a religião na imprensa visando eliminar ou aparelhar o discurso religioso. E Lula, da mesma forma, diz que o discurso religioso é ultrapassado.
Quanta sincronia no discurso desses esquerdistas, não é mesmo? Em resumo, o comunismo é inimigo da fé cristã e do cristianismo. Sobre o ódio aos burgueses, à propriedade privada, falarei em outro momento, mas nesse, por exemplo, eu fico pensando, não é de se estranhar as razões que motivaram o pastor George Wood demonstrar tamanha indignação com crentes que deram e continuarão dando seu voto para candidatos de partidos de esquerda, quer comunista ou socialista. Que Deus tenha misericórdia de nós.